Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas todo aquele que me renegar diante dos homens será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiquei preocupados em como ou com que vos defenderei ou como direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje é sábado, o dia que a tradição franciscana dedica a devoção à Nossa Senhora. Quis fazer essa gravação vizinho à Nossa Senhora, que é colocado no presbitério do nosso santuário, que foi colocada para a festa da padroeira do Brasil. E hoje, no Evangelho, Jesus continua o seu discurso que é dirigido aos seus discípulos, a nós. E já no início, Jesus vai dizer assim, que aquele que der testemunho dele diante dos homens, ele vai dar testemunho dessa pessoa diante dos anjos. Mas aquele que o negar diante dos homens, que ele também o negará diante dos anjos. Ou seja, que em continuação ao Evangelho de ontem, o Senhor nos chama a dar testemunho, a anunciar. E hoje, a liturgia nos coloca a celebração de um desses grandes mártires da fé cristã, Santo Inácio de Antioquia. É interessante este padre da igreja dos primeiros séculos, o seu relato do seu martírio, o modo como ele vai sendo levado para ser martirizado e que vai deixando uma bela carta e um testemunho belíssimo de uma vida doada pela fé, doada pelo Senhor Jesus. Sabe, caríssimos, que se nós não tivéssemos tido pessoas na nossa igreja, e isso é um privilégio nosso de cristãos, que dessem a vida por aquilo que acreditaram, por aquilo que creram, nós hoje não teríamos fé. A fé que nós recebemos como herança, ela foi irrigada com o sangue de tantos mártires, de tantos que deram a vida por causa do Cristo. Então, que seguramente o Senhor, diante dos anjos, diante do seu Pai, está testemunhando a favor de todos eles. Mas também não é só um fato do passado. Ainda hoje, tantos cristãos dão a vida por causa da fé. Isso vale para nós, para nos alertar, porque vivendo em uma nação que teoricamente a fé é aceita, nós podemos viver uma relação com Deus que é assim morna, e de não viver com vigor daquilo que nos exige a fé. Isso não tira o fato que também na nossa nação, tantos missionários, no meio das missões nos recorda isso, tantos missionários foram sacrificados em tempo recente por causa do Evangelho. Se nós pensamos em um padre Ezequiel, em uma irmã Dorothy, em um padre Zosimo, em leigos, tantos leigos que deram a vida por causa da fé. Pessoas que estavam ali fazendo o quê? Somente fazendo bem em nome do Senhor Jesus, e que começaram a incomodar por causa do bem que estavam fazendo. Então não nos esqueçamos desses nossos irmãos nossos na fé, que ainda que fossem pessoas sem valor, ninguém tinha direito de tirar-lhes a vida, mas muito mais que eram nossos irmãos que estavam ali como missionários, vivendo aquilo que acreditavam, e que acreditavam na beleza da fé, na beleza que é o Senhor Jesus. Jesus vai dizer assim: todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Ora, esse pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é sobre ele que lhes convido a refletir hoje. Por que Jesus faz essa distinção? Na verdade, não era evidente para quem via Jesus que ele era o Messias, o Filho de Deus. Então, essa blasfêmia contra Jesus é um pecado que tem perdão, porque o Messias estava oculto na humanidade de Jesus. Mas o pecado contra o Espírito Santo, e
somos chamados hoje na liturgia a refletir para pensar o que é isso, um tema de reflexão de tantos que nos precederam na fé, é um pecado que, diferentemente da blasfêmia contra Jesus, é pecar contra aquilo que é evidente, que é a ação do Espírito de Deus. O que é a ação do Espírito de Deus? A ação do Espírito de Deus é aquela de santificar. Então, o pecado contra o Espírito Santo, essencialmente, é negar a obra santificadora de Deus e rejeitar tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer para a nossa salvação. É a pessoa que se fecha diante desta ação e não quer de modo algum mudar de vida. Continua ali com a cabeça dura, negando tudo aquilo que é a ação do Espírito de Deus. Em relação a Jesus, eram aqueles que diziam que Jesus agia pela força de Beelzebul, que era pela força de Satanás, o demônio, que ele fazia as coisas, e que isso não tem logicamente, humanamente, nenhum fundamento. Mas, quando a ação do Espírito de Deus é aquela que santifica o seu povo, que age na sua igreja, que age em nós, e alguém começa a rejeitar esta ação, isso não tem perdão. Claro que essa pessoa, a um momento, como vai dizer Santo Tomás de Aquino, que Deus vai insistir sim na salvação dessa pessoa, e em um momento essa pessoa pode mudar de vida e aceitar a salvação de Deus. Mas se essa pessoa continua assim por toda a vida, até o momento da morte, do juízo particular, então São Boaventura vai dizer que essa atitude de rejeição da salvação, que perdura por toda a vida, até do juízo particular diante de Deus, em que Deus estaria disposto a dar a salvação a essa pessoa, mas Deus não nos salva sem a nossa colaboração e nem nos obriga a viver com Ele no reino dos céus, que esse seria o pecado que não tem perdão. Ao longo da história, a Igreja elencou 6 tipos possíveis de pecado contra o Espírito Santo. Eles são divididos em 3 grupos. Os primeiros 2 pecados são os pecados de oposição ao juízo de Deus, a negar Deus como um juiz misericordioso. Então, os 2 tipos de pecado possíveis em relação a esse juízo de Deus o primeiro, o desespero em relação à própria salvação. A pessoa que nunca acredita que está perdoada. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Que sempre acha que a graça de Deus é menor do que o seu pecado. Uma segunda coisa, que é o extremo deste pecado, que é a presunção de salvação. Deus vai sempre arrumar um modo de me salvar, eu posso pecar até não poder mais, que Deus, sua misericórdia é imensa, Ele vai sempre agir para a minha salvação. Então esses são 2 pecados que são em oposição ao juízo de Deus. Mais 2 pecados que é em oposição à verdade. Então, que é rejeitar a revelação, não aceitar aquilo que chega para nós como revelação de Deus, sobretudo através das Sagradas Escrituras, através das 3 fontes da revelação, que é as Sagradas Escrituras, a tradição e o magistério. E a segunda forma de pecar em relação à verdade é aquela de ter inveja da graça de Deus que age na vida do meu irmão. Então, essas 2 formas de pecar em relação à verdade: a rejeição da revelação e a inveja da graça de Deus que age na vida do meu irmão. Mas tem também outros 2 pecados, que é um grupo que são os 2 pecados que não consideram a dor, a tristeza, a feiura do pecado, que é a impenitência na vida, nunca fazer um caminho de conversão, sempre a impenitência final, até o final da vida continuar em um caminho de pecado, e depois a obstinação de permanecer no pecado, de continuar pecando, ainda que
a graça do Espírito Santo de Deus me chame à conversão, que pessoas me falem, que tenha instrumentos que me convidam a sair da vida de pecado, mas a obstinação no caminho do pecado. Então são 6 modos que a tradição, a teologia da igreja individualizaram como formas de pecar contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Naturalmente, repito que não é o fazer este pecado hoje que me transforma em um pecador sem possibilidade de perdão, mas o habituar-me por toda a minha vida, até o momento da morte, a estar nesses pecados, é o fechamento total à ação de salvação que move em mim o Espírito de Deus e que me chama a uma conversão. Então, meus caros, que isso tudo nos ajude no nosso caminho. Jesus hoje vai dizer assim, que no momento que nós formos levados diante dos poderes deste mundo, não tenhamos receio, porque o Espírito Santo de Deus é que nos ensinará o que nós devemos dizer. É essa ação do Espírito de Deus que santifica, que age em nós, que nós queremos pedir ao Senhor neste dia. Um bom dia para todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.